Olá, meu nome é Lin, eu sou um chinês de Taiwan, nascido em Taipei, capital de Taiwan, e vim para o Brasil com 5 anos. Cresci aqui no Brasil, atualmente tenho 34 anos, comecei a dar aula de mandarim para brasileiro aos meus 14, então eu conto ali com 20 anos de experiência ensinando mandarim para brasileiros. Como que a sua família veio parar aqui? Qual foi a sua lenda pessoal até ser o Lin professor, já quase um brasileiro total? Ah, como é que rolou isso? E por que o Brasil? Então, é, para quem não sabe, né, Taiwan ele é uma ilha, né, que fica em cima de duas placas tectônicas. Isso quer dizer o quê? A gente sofre com terremoto de uma forma muito frequente, né? Então, quase diariamente a gente sofre com terremotos, tem dia que balança mais, tem dia que balança menos. É, fora isso, tem tufão, né? Fora isso, tem furacão, né? Tsunami, coisas que o Japão também encontra bastante, porque, né, tá tudo ali muito próximo, né? E aí a gente vive com medo, né? É uma coisa que, sim, que você não tem controle, porque é a força da natureza, e com a natureza não se brinca. Então, meu pai, ele decidiu sair do país por esse motivo, né? Porque ele já viu familiares e amigos, né, passando por situações de desespero ali total. Você imagina, você sair de casa e, na hora que você chega em casa, sua casa está literalmente rachada no meio e sua família está enterrada ali embaixo com um monte de gente tentando salvar ali, né? Então, assim, não é uma coisa que você gostaria de passar na sua vida, né? Então, por esse motivo, ele decide sair de Taiwan e ir para outro país. A princípio, ele visitou Estados Unidos, Argentina e Brasil, né? E aí ele decidiu o Brasil por quê, né? Ele acredita que ele percebeu que o brasileiro é muito mais curioso e receptivo em relação ao estrangeiro, coisa que estadunidense não é muito receptivo, muito pelo contrário, né? Eles não gostam muito. E os argentinos também não são tão receptivos quanto o brasileiro. Então, pensando em mim e mais dois irmãos mais velhos, né? Então, eu sou o mais novo dos três. Ele decide, então, escolher o Brasil, porque ele acredita que no Brasil as pessoas vão ser mais receptivos e a adaptação dos filhos iria ser melhor, né? E também, levando em grande consideração, né, a questão do Brasil não ter nenhum tipo de desastre natural extremamente forte, assim, e frequente, como existe em Taiwan. A gente pega, por exemplo, isso que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado. Na Ásia, isso acontece todo mês. Uma hora é no Laos, outra hora é na Índia, outra hora. A gente sabe como funciona. Seu pai é uma pessoa muito generosa, porque pensou mais em vocês do que nele mesmo, né? Muito legal. Sim, com certeza. Lin, uh, como é que foi a adaptação sua? Aí eu não estou falando do seu pai nem de seus irmãos. Como foi a sua adaptação ao chegar ao Brasil? E o que você achou mais curioso, mais diferente? Cara, choque cultural sempre vai ter, né? Então eu caí, né, tipo, de paraquedas no Brasil e de repente eu fui jogado numa sala de aula com um monte de gente que não me entende, né? Não entende, não fala o idioma que eu falo e tudo que eu falo ninguém me entende. Enfim, eu fiquei, né, isolado nesse primeiro momento ali, né? Por ser o diferentão ali. Foi um pouco complicado no início, assim, de adaptação. Não vou falar que foi fácil, foi um pouco complicado. Chorava todo dia na escola. Tinha 5 anos, né, quando eu cheguei. Mas, assim, o que eu acho de curioso, né, agora saindo um pouco desse âmbito de escolar, etc e tal, o chinês come muito, o chinês come comida nas 3 refeições. Então, no café da manhã, sei lá, a gente manda macarrão, arroz, comida para dentro, né? Coisa que o brasileiro acha estranho, né? Fala, nossa, de manhã você tá comendo macarrão, tá comendo arroz, carne, né? Tipo, né? É esquisito, né? E aí eu falei assim, tá, mas você chega no domingo, o brasileiro vai pra feira e come 2 pastel, né? Pingando a óleo, tomando o caldo de cana. Eu falei, ué, mas não é pesado igual, né? Então, tipo assim, me buga um pouco a cabeça, né? Então, essa questão do brasileiro, né, apontar e falar que comer comida é esquisito, mas achar normal comer 2 pastéis pingando a óleo, né? Isso me deixou. E eu achei muito engraçado essa situação, entendeu? Uma pergunta desagradável, mas é necessário. Você já sofreu algum tipo de
racismo, discriminação por ser amarelo aqui no Brasil? Infelizmente sim, né? Na escola, eu estudei em escola pública, né? Então era um pouco mais largado, assim, era uma professora para 40 alunos, né? Ou para mais. Não tinha como a professora também dar conta de tudo aquele caos, né? Então, assim, o bullying sofri, né? Na escola, é, por alguns anos, e depois, na pandemia, picharam o muro do meu irmão, né? No caso do meu irmão, escreveram um coronavírus, bem grandão assim, né? Na entrada da casa dele, assim, na lateral. Só que, tipo, como se a culpa fosse a nossa, a gente estava morando no Brasil há 30 anos praticamente, né? O coronavírus foi estourar em 2019, né? Tipo, a gente estava mais de uma década sem pisar, né, na Ásia. Enfim, então essas coisas, eu confesso que não foi legal, né? E meus pais tinham medo de ir no mercado, ir na farmácia e apanhar na rua, né? Porque tivemos amigos que realmente, de fato, só de andar na rua, né? Eles apanharam por ser amarelo, né? Então, quem fazia mercado, quem fazia farmácia, era eu, meus irmãos. Então, meus pais ficavam em casa, né? Com medo de sair de casa, e eu que ia para fora para poder fazer essa busca dos mantimentos, no caso, né? Eu chego a ficar com a cara quente de vergonha. É, a ignorância das pessoas é lamentável. Lin, agora eu quero saber das curiosidades, as coisas mais frufru, digamos assim. Tá. Você tem muitos amigos, conhecidos, vizinhos, não sei, que também são asiáticos. Como que é a sua relação com a comunidade amarela aqui? E se vocês são mais afeitos só ao pessoal de Taiwan, ou os chineses continentais, coreanos e japoneses também fazem parte do círculo de amizade de vocês? Assim, atualmente o meu ciclo de amizade ele é composto por, né, por tudo, né, podemos assim dizer. Tem brasileiro, né, que é a maior parte. Tem japoneses, porque a comunidade japonesa é bem forte aqui na minha cidade. É, então, tem vários amigos japoneses, inclusive estudei com vários, né, na faculdade. Chineses da China continental também tenho, né, inclusive alunos, amigos. Coreanos também, né? Então, tenho pessoas que moram também na Liberdade, onde também se concentra ali uma boa comunidade de asiáticos. Então, eu acredito que hoje é bem misturado, assim, né? Não existe uma barreira, assim, por conta, né, da nacionalidade da pessoa, pelo menos no meu ciclo social isso não existe, né? Se você fosse se definir, você diria o que você tem de mais taiwanês que os anos de Brasil não conseguiu apagar e o que você já tem de mais brasileiro que você nem lembra que Taiwan existe? Ótima pergunta. Eu acho que o que me deixa sentir mais taiwanês, assim, que eu não consigo tirar, vou falar de língua, né? São os números. Eu não consigo contar em português. Eu conto tudo em mandarim. Então, se eu estou na academia, né, estou contando as repetições, na minha cabeça aparece de forma automática, né? Não é uma escolha minha, é algo natural, como respirar. Eu conto em número em chinês, porque o número em chinês, além de ser mais curto, né, ele é mais rápido para contar. Então, e ele é muito mais lógico de contar, né? Pelo menos na minha cabeça isso faz sentido. Então, eu não consigo tirar isso. Agora, de brasileiro, eu acredito que talvez essa minha forma de fazer amizade, porque asiático, ele tende a ser um pouco mais fechadão, né, comparado com o brasileiro, e brasileiro ele é mais receptivo, né, para fazer amizade. Então, meus pais, por exemplo, né, meu pai me falou que quando ele trabalhava, existe uma diferenciação, né, entre amigo e colega de trabalho. Não é a mesma coisa, né? Então, a pessoa podia trabalhar com você sentado na sua mesa, do lado, colado contigo por 5 anos, né? Só falando bom dia, né? E tchau, né? Você não vai na casa da pessoa, você não conhece a família da pessoa, você não sabe da vida pessoal da pessoa, nem nada disso. Então, isso é comum entre os asiáticos. Já no Brasil, não. No Brasil, meu, se você trabalha com uma pessoa ali 5 anos, essa pessoa é seu amigo, né? Então, existe uma diferenciação para o asiático entre colega de trabalho ou colega de sala e amigo, né? São duas coisas diferentes. Para o brasileiro,
é tudo num saquinho só, né? A gente coloca todo mundo, né, no mesmo saquinho. Então, eu perdi essa capacidade, ou melhor, eu nunca desenvolvi essa capacidade de criar um muro com uma pessoa, por exemplo, que trabalha, que se fosse trabalhar comigo do meu lado por 5 anos e eu não conhecer a família, e não considerar ele como amigo. Então, acho que esse é meu lado brasileiro, que vive em mim, seria essa daí. Existe uma queixa muito grande das meninas asiáticas, de origem asiática, um vício de linguagem esse. Essa menina brasileira, ela é brasileira, ela não é asiática, mas de origem asiática, elas são muito objetificadas pelos brasileiros, né? Brasileiros que eu digo de outras origens étnicas. Isso acontece com os homens também, de ter alguém ter fetiche por homem asiático. Como que funciona isso na questão de relacionamento e de interesse? Eu acho que existe um movimento, né, que tudo começa pelas músicas, pela indústria de entretenimento, acredito eu, né? Então é música e filmes e séries asiáticas, né, os doramas, né? E acaba assim, eu acredito que hoje, como eu estou mais exposto, né, na internet, a gente acaba recebendo algumas mensagens, né, que você claramente entende que a pessoa só está falando com você porque você é asiático, não porque você é o Lin, entende? Não porque você é o José Vitor, e sim, né, porque só por você ter olho puxado, cabelo preto, né, e você veio da Ásia, né? Então, eu acredito que existe, sim, esse tipo de movimento, né? E meus amigos, às vezes eu pergunto para meus amigos asiáticos, seja japonês ou coreano, né? Ou o próprio chinês, e eles também relatam que existe, sim, um grupo de pessoas que possui essa preferência pela raça em si, entendeu? Então, é curioso, né? Mas acontece. Qual é o seu prato chinês favorito e o seu prato brasileiro favorito? E por quê? Meu prato chinês favorito, eu acredito que seria Panzu, né? Panzu é chamado em japonês, né? Mas em chinês seria Baozi, ou só Pao, né? Seria aquele bolinho do Kung Fu Panda, né? Então, quem conhece o Kung Fu Panda sabe que ele, né, tem uma hora que ele começa a lutar com o Mestre Shifu, que, aliás, Mestre Shifu é uma tradução muito errada, né? Porque o Shifu significa mestre, então Mestre Shifu ficaria mestre-mestre, não faz sentido nenhum, né? É, houve um erro ali na tradução, provavelmente. Mas enfim, tem uma luta entre o Mestre Shifu e ele, né, no treinamento, que o Mestre Shifu usa esse bolinho, né, para lutar, né, para pedir para ele conseguir arrancar o bolinho dele, né. Então é um prato que eu gosto muito, né. Na Liberdade você provavelmente deve encontrar ele. E o prato brasileiro, cara, eu acho que feijoada. Feijoada é uma coisa que eu gosto bastante. É típico brasileiro, eu acho muito bom. E interessante que na Ásia não se come feijão salgado, como no Brasil. É tudo doce, né? É tudo doce de feijão. Então, quando eu experimentei o feijão salgado, foi amor à primeira vista, assim, né? Acabei gostando bastante. Eu adoro moti com feijão dentro. Adoro, adoro. Bom, Aqui na minha cidade vende e eu estou sempre comprando. Engraçado, você falou da feijoada. Eu imediatamente me lembrei do meme do coreano. Você lembra desse meme? Nada acontece, feijoada. não, Não? não conheço esse. Procura depois no Google. É um coreano que escreveu num fórum, ele muito revoltado com os brasileiros, e ele digitava mal em português. Brasileiro, povo porco, não sei o quê, papapá, e xingando, detonando os brasileiros. Tem corrupção, nada acontece, feijoada. E o feijoada, ele queria dizer que feijoada era comida de porco, porque tudo misturado, uma cor feia. Realmente, se a gente for parar para pensar, não é um visual muito agradável, né? A princípio é esquisito, né? Mas é muito bom, eu gosto. É. E, escuta, aquelas esquisitices orientais que a gente vê em YouTube, nas redes sociais, principalmente envolvendo alimentação, porque come estrela do mar, come escorpião, tal. O quanto disso é real, tipo, existe, faz parte da cultura e é uma coisa normal, como a gente aqui come coração de galinha, vem um australiano, um americano aqui, ele fica horrorizado.
de ver passar um espeto cheio de coração de galinha. O francês come escargot, por aí vai. Ou isso é mais marketing para turista e na hora do vamos ver, nas ruas de Taipei, você não vai achar nada disso. É, essas comidas estranhas, de fato, elas são para trazer, né, e chamar a atenção, né, de turistas, né, principalmente os espetos, né, de escorpião, né, que os mais famosos, etc e tal, né? Mas existe, né? Então, sim, obviamente não é a própria população, né? Você imagina assim, entre escolher um espeto de gafanhoto, né, ou de escorpião, ou uma carninha, né? Obviamente você vai escolher uma picanha aí, né? Então, assim, a escolha ela é muito óbvia para o nativo. Agora, para estrangeiro, né, que chega lá para turistar, obviamente chama atenção, né? Você vê um monte de escorpiãozinho assim, né, dentro do espeto. Então acaba comprando, acaba experimentando, acaba fazendo vídeo, aí viraliza, e aí acaba virando um marketing, como você disse aí, né, do local. Ah, Inclusive a questão do cachorro, né? Muita gente, né, fala, chinês come cachorro, tal. De fato, houve uma época que se comia cachorro, né, na China. Porque na China teve uma época que pessoas passavam fome, né? Então imagina, né, a situação, você, pai de família, olha os seus filhos com fome e você tem um cachorro, você vai fazer o quê? Né? Você acaba sacrificando o animal, porque é proteína de qualquer maneira, né? Assim como, né, brasileiro come boi, vaca, né? E na Índia é um animal sagrado, né, que não deve ser comido, né? Então, é proteína da mesma maneira. Essa é a visão, de forma realista, em situação de emergência, né? E aí viralizou essa história, né? E aí ficou, né? A marca ali como sendo que chinês come cachorro. Atualmente ninguém come cachorro lá por prazer, né? Tipo assim, nossa, que vontade de comer carne de cachorro. Isso não acontece, né? Isso pode acontecer com turistas que vão até lá, né? Em busca, né? Ali meio underground ali, porque é proibido, né? Hoje e aí vai buscar, né, desses restaurantes que não possuem licença, né, para fazer isso. E o que é curioso é que na Suíça, né, se come cachorro até hoje, né, e ninguém faz alarme em cima disso, né. Então, eu acredito que é muita propaganda, né, para falar mal da China de alguma maneira também. Né, porque na Suíça eu não vejo ninguém falar e lá o consumo ele é realizado até, né, nos dias de hoje. Então, basicamente, existe uma propaganda muito forte por trás disso, tanto, né, de trazer turista para através dos espetinhos de escorpião, por exemplo, ou para falar mal da China usando os cachorros, porque é algo que toca muitos brasileiros, porque o brasileiro é muito amigo do cão, né? Então, usam isso, né, como uma arma, né, para danificar a imagem da China de alguma maneira. Eu concordo com você. Por exemplo, os verdadeiros brasileiros, porque estrangeiro todo mundo é. Eu sou estrangeiro. O negro é estrangeiro, porque ele veio escravizado. O verdadeiro brasileiro, que é o índio, come formiga, come macaco, come anta, um monte de coisas que, se for, a gente for servir hoje num jantar, as pessoas vão ficar horrorizadas. Na Sim, Itália, na França, se come carne de cavalo. Inclusive, pouca gente sabe, o Brasil é o maior exportador de carne de cavalo do mundo. Pouca gente sabe disso. Cavalo, pois é. quando não serve mais para o uso que ele vai ter, geralmente é exportado para ser consumido. E ninguém liga. Então, eu acho que está na conta do racismo mesmo. A gente já está chegando ao final, está chegando o seu horário de sair. Eu queria que você deixasse uma mensagem de conscientização para os brancos, negros, para as pessoas que não são de origem asiática aqui do nosso país, do que é mais ofensivo, do que elas devem evitar falar. Dá uma conscientizada nas pessoas de que as pessoas amarelas no Brasil são brasileiros como nós, pagam impostos como nós, merecem o mesmo respeito e consideração do que qualquer outra pessoa. Vou te dar um exemplo. Antigamente não se escalava atores negros para filmes, novelas, séries. Hoje você pega as 3 novelas da TV Globo que estão no ar, a protagonista é negra. Os negros conquistaram esse espaço. Maravilhoso, eu acho incrível. Agora, onde estão os asiáticos? Né? Se você pegar lá o censo do IBGE, 1% ou mais da população é asiática.
E você não vê 1% dos elencos sendo asiáticos. É uma coisa para se pensar. Então, vamos deixar uma mensagem de conscientização para que as pessoas acordem, né? Eu acredito que o asiático sempre teve um estereótipo ali, né? Muito, como posso dizer, em forma de caricatura, podemos assim dizer, talvez seja essa a palavra, né? Então, tipo, a gente sabe, né? A gente sempre divide o asiático em dois grupos, né? Ou é aquele cara mega, hiper, nerd, inteligente, que vai roubar sua vaga de medicina numa, numa FUVEST, né? Ou então é o tal do Xing Ling, né? Do pastel, né? Enfim. Então, eu acredito que, além dessas duas caricaturas que acabaram popularizando, né, entre os brasileiros, existe ali, né, centenas e outras formas do asiático ser. Assim como os brasileiros, né? Então, o brasileiro também tem várias roupagens, né, podemos assim dizer, né? Então, o chinês ou japoneses, coreanos, enfim, todos os asiáticos também possuem suas misturas, tanto cultural e tanto é, ou quanto tanto racial também, né? Então, eu tenho vários amigos que são brasileiros, casados com chinesas, ou amigos chineses casados com brasileiras, negras, que têm filhos, uma mistura de chinês e negro, né? Então, tipo, a gente sempre tem uma mistura ali, onde o que prevalece é mais a pessoa em si, né? E não a cor que ela representa, né? Eu acredito eu que somos todos iguais. É, e também parar de ficar com essa briga política em cima de asiático também, né? Então, tem muita gente que, só porque é chinês, a pessoa, né, já vai para uma briga política por conta disso, né? E nem sempre é isso. A vida não se resume apenas a uma posição política. é, a pessoa não pediu para nascer na China, podemos assim dizer, né? Então, tipo, como é que ela vai dizer, opa, só porque eu nasci na China, então, né, eu sou um comunista ou algo do tipo, né, como se fosse não estou dizendo isso de forma pejorativa, mas estou dizendo, né, como rótulo que as pessoas dão, né, então sempre levam para uma briga política. Então eu acho que isso é uma coisa que incomoda bastante, porque tem gente que não está nem ligada para a política, assim como tem muito brasileiro que não está nem aí também para a política, né, então é uma opção da pessoa também, né. Você tem visto permanente ou é naturalizado? Eu tenho visto permanente, né? Eu tenho visto permanente. Não sou naturalizado, então não sou. Pela documentação, não sou brasileiro, né? Eu sou chinês, né? Mas eu posso ficar no Brasil tempo indeterminado. E vai cumprir isso ou pensa em um dia tentar voltar a Taipei? Para Taipei, só se for para turistar, né? Mas para morar, atualmente, eu acredito que o Brasil é um ótimo lugar para ficar. Então, eu gosto bastante daqui. E até o momento, né, presente, não tenho pretensão de morar em outro lugar, a não ser no Brasil. Mas tem algum motivo por que você não buscou a naturalização? Não, na verdade, não houve nenhum tipo. Porque, assim, é, quais seriam, né, as vantagens de ter, né, de ser brasileiro aqui, no meu caso, né? Seria para prestar concurso público, né? É, votar e servir ao exército, né? Como nenhum dos três, né, não é algo assim que é prioridade na minha vida, eu não vi até então um motivo para naturalizar, entendeu? Não, você poderia ser convocado para a seleção brasileira. Pô. Como é que você não viu minhas habilidades com a bola ainda, né? Senão você ia falar assim, não, deixa Não ia quieto isso aí. dizer isso. Exatamente. Agora você veja só, o Hugo Calderano foi campeão de tênis de mesa De tênis de mesa. em cima dos chineses. Agora vocês têm a obrigação de ganhar a Copa do Mundo para igualar, né? Eu acho que vai ser difícil, hein? Atualmente eu possuo um curso online gravado, né? Hospedado na minha própria plataforma. E para ser aluno, é só entrar em contato comigo. E meus canais de conteúdo é o YouTube, Lin.mandarim, o Instagram também, que é Lin.mandarim também. Também temos canal no TikTok.